Gente, estamos voltando aqui, não sei porque meu vídeo foi encerrado inesperadamente. A rede tá boa, a conexão tá boa, mas infelizmente o vídeo aí encerrou. Eu não sei qual o motivo, mas vamos continuar a ministrar a palavra que falávamos na primeira parte do vídeo sobre o Espírito Santo. Obrigado a todos que estão voltando aí na nossa live. Vamos continuar, amém? Eu não sei porque parou o vídeo, mas parou, travou aqui, não sei o que aconteceu. A rede tá boa, mas problemas técnicos acontecem de vez em quando, ok? Então, voltando aqui para o versículo 17, Jesus fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo hoje está em nós. Os discípulos receberam essa realidade espiritual do próprio Espírito habitando em seus corações, quando Jesus soprou sobre eles, em João capítulo 20, a partir do versículo 19, ao aparecer após ressuscitar, ele sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Aquela oportunidade era o recebimento do Espírito Santo dentro. Eu vou ler aqui a passagem em João capítulo 20, vou até conferir aqui a passagem, ok? Louvado seja Deus. Exatamente isso, versículo 22, fala assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles, e esse soprar aqui dá a ideia de inflar, é como se fosse um sopro interior, ok? Ele sopra sobre eles, mas essa ideia de sopro é de inflamento, é de inflar, ok? E ele diz: recebam o Espírito Santo. E esse recebimento, como eu disse, repito, foi essa experiência que nós passamos ao receber Jesus, ao nascermos de novo, que é a experiência do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, ok? O batismo com o Espírito Santo, que é uma outra experiência subsequente à salvação, que não tem o mesmo propósito do recebimento do Espírito Santo dentro, mas é uma experiência diferente quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ok? Uma realidade é o Espírito Santo habitando dentro de nós, e todo filho de Deus experimenta essa realidade. Uma outra realidade espiritual que devemos também provar é o Espírito Santo habitando, ou melhor, o Espírito Santo vindo sobre nós. Eu não pretendo falar hoje sobre essas duas experiências que cada filho de Deus deve ser participante. Poderia mostrar vários textos, inclusive eu fico impressionado como tem pessoas que não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente do novo nascimento, porque há uma riqueza de versículos, uma riqueza de revelações e de conhecimento que provam, se você não tem uma mente fechada na sua doutrina preferida, ou no seu pregador preferido, ou se você não abraçou um pacote completo por gostar de algum pregador, de alguma coisa que ele ensina, porque é um erro muito grave a gente abraçar um pacote completo dos pregadores que a gente gosta mais e não fazer uma avaliação à luz da palavra. E a palavra ela é muito clara quando mostra sobre a diferença entre o novo nascimento, que proporciona a todo filho de Deus ser habitado pelo Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. É quando o Espírito Santo que habita em você te reveste, ok? E aí, não é a proposta falar sobre o batismo com o Espírito Santo. A minha ênfase maior é mostrar que nós somos habitados pelo Espírito Santo, que a promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, ela se cumpriu. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso também em Romanos capítulo 8, eu ia falar capítulo 14, mas o capítulo 8, quando ele ensina a respeito do Espírito de Deus que guia os filhos de Deus. Ele fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14, o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que interessante. Paulo diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Nós somos filhos de Deus, e todo filho de Deus ele é guiado pelo Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão
referindo-se a esse espírito legalista de condenação que constrangia as pessoas e as obrigava a cumprirem o ritual legalista ou a lei de Moisés, sem suprir o homem com o poder ou com a presença ou com a vida e natureza de Deus. Havia uma cobrança muito grande sobre o homem para que este obedecesse à lei, e a lei veio dura para mostrar ao homem que ele era um pecador e precisava de salvação, para revelar o quanto o homem estava perdido, estava separado de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, no versículo 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei veio para que a ofensa fosse revelada, para mostrar o quanto o homem era pecador e precisava de salvação. Amém? Romanos 3 também fala a mesma coisa. No versículo 20, Paulo diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, ou melhor, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então o pecado ele foi revelado quando a lei dizia: não adultere, não faça isso. Mas a lei só exigia do homem a obediência a Deus, sem suprir o homem com a natureza de Deus, com a vida de Deus, com a realidade espiritual da habitação do Espírito, e sem a graça de Deus. A graça de Deus nos habilita, nos capacita a viver uma vida para Deus, uma vida que Paulo chama de novidade de vida, ou andando em novidade de espírito, não mais na caduquice da letra. E aquilo que já está caducando, o apóstolo Paulo também fala em Hebreus, no capítulo 8, que está prestes a desaparecer, caiu na obsolescência. Então observem que há uma diferença muito grande entre você viver segundo a realidade anterior do Velho Testamento ou viver segundo a realidade do Espírito, quando você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E aí Paulo mostra para nós essa realidade hoje do Espírito. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você é filho de Deus, você é guiado. Não é talvez, quem sabe, ou... Não. Se você é filho, Deus fala com você, você é guiado. Agora, lembre bem que ser guiado não é ser manipulado, não é ser controlado, não é ser forçado a fazer algo contra a sua vontade. Ser guiado pelo Espírito é ser inspirado. O Espírito Santo, ele fala com você com uma voz suave, com uma voz mansa, muitas vezes com impressões, com paz e alegria direcionando suas decisões, ou até mesmo usando textos bíblicos para apontar o caminho, ou até mesmo te dando sensações ou pendores espirituais em direção a algo que ele sabe que é bom para você. De modo que é muito importante cada filho de Deus perceber a inspiração do Espírito e procurar ter, sobretudo, um relacionamento, porque de fato só ouvir a respeito sem ter a disposição de mergulhar ou de praticar ou de se aprofundar mais, demonstrando uma sede e uma fome pelas verdades espirituais, não nos levará muito longe. Saber tecnicamente explicar versículos ou saber tecnicamente o endereço dos versículos não te fará viver a vontade de Deus. Na verdade, Jesus entendia, até o próprio Jesus sabia, que tudo aquilo que ele ensinou não teria, de fato, uma eficácia perfeita se o Espírito não habitasse dentro de nós. De modo que ser habitado pelo Espírito era digamos assim, um ponto, era um ponto fundamental para que nós pudéssemos viver para Deus. Porque só saber a respeito da vontade de Deus não nos levaria a experimentar esta vontade ou viver para Deus se não fôssemos habitados pelo próprio Deus. Cada cristão é casa de Deus. Cada cristão é habitação do Espírito. E essa realidade de ser habitado pelo Espírito era crucial para que nós pudéssemos, de fato, viver uma vida nova, andar em novidade de vida.
ou viver como uma nova criatura. Então, é um conjunto de realidades das quais somos participantes, ou do qual conjunto somos participantes, e esse conjunto engloba, como eu já falei, muitas realidades: o novo nascimento, a recriação do espírito humano, sermos novas criaturas em Cristo Jesus, recebermos um novo coração, conforme profetizado em Ezequiel capítulo 36, capítulo 11, que nós receberíamos um novo coração. Deus tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. E coração na Bíblia é o espírito humano, que é o coração espiritual, e nós recebemos um novo coração, não mais um coração de pedra, mostrando de forma poética que o velho coração era um coração insensível, duro, mas agora temos o coração de carne. Isso é uma linguagem poética, logicamente, que quer dizer um coração sensível, um coração ensinável, um coração passível de ser tratado. O Wender, seja bem-vinda, amém? Um beijão para você, para a turma aí agora eu esqueci sua terra, Wender. De Bezerros, amém? De Bezerros ou Limoeiro? Limoeiro, perdão. Bezerros é a terra de Isa, Limoeiro, beijão pro pessoal de Limoeiro aí. Então, o apóstolo Paulo fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é um privilégio maravilhoso que nós somos participantes. E ele fala aqui no versículo 15, quero repetir, o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão. Era aquele espírito legalista de condenação que impunha a você obrigações, leis, regras, que fazia exigências, mas não supria o homem com a vida de Deus, não supria o homem do próprio Deus. A lei exigia, a graça supre o homem com o próprio Deus, para que o homem faça aquilo que Deus deseja, não mais constrangido por leis externas, mas inspirado pelo Espírito Santo. De modo que viver uma vida inspirada é muito mais importante do que viver uma vida controlada ou manipulada. Uma vida controlada, escravizada pela lei, é uma vida sem o Espírito Santo. Amém? Mas graças a Deus que não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. E se você é alguém que vive debaixo do medo, da culpa e da condenação, eu quero dizer que você precisa viver a realidade do reino de Deus. Amém? A realidade da paz com Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, no versículo 1, que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você hoje é a paz de Deus. Não é mais viver com medo, nem mesmo com medo de Deus, nem mesmo com medo de ser castigado por Deus, não andar com medo de Deus pegar você na esquina e estar espreitando para meter o cajado na sua cabeça. Não. Viva para Deus em novidade de vida, entenda o poder da graça de Deus. Estamos não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, embora saibamos que na graça o padrão aumentou. Amém? Se a lei dizia não adultere, a graça diz: se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Enquanto na lei o homem roubava, e a Bíblia diz que se não roubarás, na graça não apenas não roube, mas seja generoso, dê, abençoe, trabalhe com as mãos para ter com que acudir o necessitado. Então o padrão da graça aumentou, mas a realidade espiritual e a bênção da qual nós somos participantes, de termos a habitação do Espírito em nós, de sermos participantes da nova natureza, de sermos novas criaturas e muitas realidades espirituais, também é incluída, digamos assim, nas realidades maiores e melhores, que o apóstolo Paulo inclusive fala em Hebreus 8, versículo 6, que ele diz que Jesus com efeito obteve um ministério muito mais excelente, quanto ele é mediador de uma nova aliança. Estamos na nova aliança. E o apóstolo Paulo diz: firmado em maiores e melhores promessas. Então nossa aliança, ela está firmada em maiores e melhores promessas. Nós somos participantes de maiores e melhores promessas. E essa promessa que Jesus cumpriu,
Espírito Santo habitando em nós, é algo maravilhoso, porque não estamos sozinhos. Jesus disse: não deixarei vocês órfãos, mas orarei ao Pai, ele enviará um outro Consolador. E Jesus, de fato, cumpriu essa promessa. O Pai também cumpriu essa promessa quando Jesus ressuscitou, ali inicialmente nos discípulos, e depois nós somos participantes dessa verdade quando recebemos Jesus como o Senhor, nos tornamos novas criaturas, nos tornamos filhos de Deus, e aí o Espírito passa a habitar em nós. E é isso que é isso que Paulo fala aqui em Romanos 8. Eu podia ter evitado, mas eu gosto de espirrar, eu me sinto bem realizado quando eu faço isso, quando vem aquela vontade e você extravasa. E aí Paulo fala assim, versículo 15, repetindo: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Esse espírito de adoção não tem nada a ver com ser um filho adotivo. Já vi muitos pregadores falando a respeito dessa passagem, dizendo que nós somos filhos de Deus adotivos. Deus nos adotou. Gente, esquece isso. Essa palavra adoção apenas se refere ao pleno direito, a um direito que Deus nos deu de sermos filhos. Porque a adoção dá a ideia de ter direito. Inclusive a própria adoção, do ponto de vista natural, do ponto de vista humano, quando um casal adota uma criança no orfanato, e aí aquela criança passa a ser filho daquele casal, não por natureza, mas por direito. No nosso caso, nós somos filhos de Deus por direito, mas também somos filhos de Deus por natureza. Nós temos a natureza de Deus em nós. Amém? Jesus, quando ele veio à terra, ele era o unigênito Filho de Deus, o único a possuir o gene. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos filhos de Deus por natureza. A natureza de Deus habita em nós. A vida de Deus habita em nós. Inclusive, Cristo veio trazer vida para nós. Não trazer religião, mas trazer a vida de Deus que o homem tinha perdido no Éden, mas agora nós somos participantes. Esta vida que João fala em 1 João, no capítulo 1, ele diz que o que temos visto, o que temos ouvido, falando a respeito de Jesus, o que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, referindo-se a Jesus. E João fala da sua experiência sensorial com o verbo de Deus, com a palavra que se fez carne. E ele diz: e a vida se manifestou. Amém? Jesus. E João diz, e João continua dizendo: dela temos visto e dela damos testemunho, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Glória a Deus por isso. Em 1 João capítulo 5, versículo 11, João diz mais: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ele está mostrando que quem tem o Filho de Deus tem em si o testemunho. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quero dizer a você que a vida eterna é possessão atual, é possessão presente do crente. Você não vai ter um dia, se Deus quiser, não, você já tem, você já possui vida eterna. A própria vida do Deus eterno está em você. Amém? E João diz, e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida de Deus. Ele continua: estas coisas vos escrevi para saberes que tendes vida eterna, todos os que credes em o nome do Filho de Deus. Então somos participantes da vida eterna, participantes da natureza de Deus, da vida. Podemos chamar Deus de Pai, ok? Não só porque é a adoção que nos deu esse direito, mas porque possuímos também sua natureza. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Enquanto não entendermos o novo nascimento, que é aquilo que deveria ser mais compreendido,
e é onde muitos teólogos fazem uma grande confusão, e essa era a confusão que também rondava a cabeça lá de Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus, a ponto de Jesus dizer, olha, você é mestre de Israel e não entende essas coisas. Ele falava sobre isso, sobre o nascer de novo, sobre o nascer do Espírito, sobre o nascer de Deus, sobre ser feito filho de Deus, sobre receber a natureza de Deus, a vida de Deus. Mas no capítulo 4 ele fala com a mulher samaritana, que a fonte que ele teria para dar, e se a mulher bebesse, seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então são muitos textos que nós podemos aqui expressar para os irmãos e discorrer, que mostram a nossa realidade em Cristo, de novas criaturas, habitados pelo Espírito Santo. E Paulo diz que recebemos o Espírito Santo. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano, nós somos um espírito, que somos filhos de Deus. Não é um testemunho para o seu espírito, é importante que você observe isso, mas é um testemunho com o seu espírito recriado, o seu espírito que é vida por causa da justiça. Amém? É o que Paulo fala em versículos anteriores. Ele fala aqui, por exemplo, no versículo 10, olha só. Se, porém, Cristo está em vós, corpo, na verdade está morto por causa do pecado. Mas o espírito humano, o ser recriado, quem de fato você é, e este ser do qual você deve ser revestido, ele diz, o espírito é vida por causa da justiça, por causa da obra de Jesus. Então o seu espírito é vida, o seu espírito possui o Espírito Santo, o seu espírito possui Cristo, que é a vossa vida. São muitos textos que provam isso. Mais um texto aqui que eu poderia falar para vocês, Gálatas capítulo 4, sempre eu recorro a esses versículos porque eles provam esta verdade poderosíssima, essa realidade espiritual. Em Gálatas 3, Paulo faz mais um contraste entre a lei e a graça. No capítulo 4, para ser mais específico, ele fala assim, no versículo 4, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Quero dizer a você, meu irmão, que você é filho, não mais do Velho Testamento, não mais da lei, mas você é filho da plenitude dos tempos. É um privilégio fazer parte desta aliança. E ele diz que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei. Observe que estávamos escravizados, presos. A linguagem aqui é de resgate, é de sequestro. Ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa palavra adoção significa plenos direitos, ok? Versículo 6. E porque vós sois filhos, olha a coisa linda. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai significa paizinho ou pai querido, indicando comunhão, intimidade, relacionamento, que é a realidade para a qual somos chamados, de relacionamento com Deus, relacionamento profundo, de intimidade e comunhão. Esse relacionamento vai me fortalecer, vai me inspirar, vai me fazer pender para as coisas do Espírito. Por isso que o que nós precisamos hoje é de relacionamento, não cumprir regras. Quando temos relacionamento com Deus, nós somos inspirados a cumprir a sua vontade, porque nós estamos experimentando a sua presença, experimentando a sua influência, experimentando o seu poder sobre nós. Somos guiados pelo Espírito de Deus. E aí Paulo fala aqui no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filhos, o filho também herdeiro por Deus. Então é muito importante que a gente entenda esta verdade, que somos habitados pelo Espírito e que agora nós devemos desenvolver um relacionamento com o Espírito, com o próprio Deus, sermos ensinados do Senhor, e o que fizermos em nossa caminhada cristã, seja no ministério, seja na vida comum,
seja no casamento, seja em qualquer área, e qualquer que seja o propósito de Deus para nós, que sejamos direcionados pelo Espírito, que possamos provar do poder, porque a vida cristã ela é vivida com poder. O ministério é algo espiritual que tem que ter o poder de Deus para operar, para trazer o resultado. É por essa razão que tem muita gente aí na caminhada cristã desestimulada, seja pastores, seja irmãos que não têm um cargo ministerial, mas que são crentes. Há muito estímulo, há muita depressão, há muito cansaço. Esse cansaço é um resultado de ausência de comunhão. É uma sede espiritual que não está sendo suprida. De modo que eu quero convidar você a mergulhar na intimidade com Deus. Procure ter comunhão com a palavra de Deus, procure ter comunhão na oração, procure orar em línguas, procure louvar a Deus. Procure separar um tempo de qualidade para pensar nas coisas do alto. Isso vai fazer com que você não seja alguém depressivo, alguém que caia na rotina e ache que a vida é uma monotonia. Quem está em Cristo, meu irmão, é convidado a andar em novidade de vida. Porque cada momento Deus ressignifica o seu dia. Cada momento que você busca o Senhor, Ele ressignifica a sua vida, a sua história com a unção fresca, com a sua presença. Deus não é Deus de marasmo. Deus não é Deus de apatia. Deus é Deus de fervor. Deus é Deus de novidades. Novidades não do ponto de vista de mudança da sua palavra, mas novidade que eu me refiro é você ser tocado pelo poder dele, pela unção, pela presença, pela alegria, pela paz. É você sendo tocado naquilo que você precisa para aquele momento. E Deus suprindo a sua vida espiritual. Cristo, tudo que você precisa. É por isso que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque nada supre a nossa vida se não for o Senhor. As demais coisas, e são chamadas de coisas, não serão acrescentadas. E são chamadas de coisas porque não têm a mesma importância daquilo que deve ser o mais importante, que é o relacionamento, a intimidade e o conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu iria ler outros textos, mas a hora já está bem avançada, mas eu iria aqui falar a respeito de Paulo, dando ênfase à eficácia do poder de Deus, em Colossenses capítulo 1, eu quero aqui ler rapidamente, quando Paulo demonstra o seu esforço, o seu empenho para revelar a palavra de Deus, demonstrar a palavra de Deus para os irmãos. Ele fala aqui no versículo 28, o qual ele fala sobre o mistério de Deus, que é Cristo. Ele fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, ok? É na fadiga, ele se cansava fisicamente, mas não espiritualmente. Mas há um cansaço físico quando você faz a obra de Deus. Você pode até se cansar fisicamente, mas há uma satisfação espiritual dentro de você. Ele fala aqui: esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Que eficácia era essa, irmãos? Era a graça de Deus, era o poder de Deus, era o Espírito Santo operando em Paulo. Paulo entendia que não podia ir muito longe se não tivesse essa relação, essa intimidade com o Senhor, a ponto de observar, perceber a graça de Deus fazendo algo, movendo Paulo a fazer as coisas. E nós temos que, na caminhada cristã, não fazer apenas coisas para Deus, mas fazer coisas em Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua habilidade, com sua inspiração, com sua direção. Falta muita inspiração, falta muita direção na vida das pessoas, porque elas negligenciam o relacionamento. Elas acham que o fato de aprenderem uma visão, aprenderem um conjunto de verdades ali, aprender um conjunto de sistema de ensino, faz com que ela seja o bambambam.
E tem muita gente que prega a palavra de Deus como se prega ou como se expõe um marketing de rede. Ok? Não sou contra, não sou muito a favor de marketing de rede, mas apenas mostrando que você pode aprender tecnicamente a explicar coisas. Mas tem que haver poder, tem que haver unção, tem que haver graça nas suas palavras. Não é você que convence sozinho. Quem convence é o Espírito. Ele é quem dá peso às suas palavras. Ele é que convence as pessoas. Amém? E Paulo entendia isso. E Paulo tinha relacionamento com Deus, orava muito em línguas, tinha comunhão com Deus. E esse é o caminho para que nós possamos diminuir e Deus cresça em nossas vidas. O importante é que Deus cresça e nós diminuamos. Que seja Deus falando, que seja o poder de Deus, não seja você, mas Deus através de você. Amém? E aí, tem outra passagem, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala a mesma coisa também, falando sobre a graça de Deus. Ele fala assim, no versículo 19, 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, sou o que sou. E a sua graça, eu acho legal Paulo falar, eu sou o que sou. Não importa o que pensam, o que falam, não importa a opinião humana, não importa se eu não sou famoso do ponto de vista que muitos aí atentam para esse tipo de fama. Eu sou o que sou, estou realizado em Deus. E Paulo fala, eu sou o que sou pela graça. E essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos. É isso que Paulo está falando aqui. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Amém? E outras passagens que Paulo fala da mesma forma. Quando ele esteve entre os coríntios, ele fala, olha, quando eu estive entre vocês, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação ou linguagem persuasiva de sabedoria, mas com demonstração de espírito e poder. Eu não demonstrei com linguagem persuasiva de sabedoria, eu não tive aí querendo expor um conhecimento técnico, filosófico e profundamente intelectual. Não foi essa a minha intenção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Eu não quis tornar nada conhecido entre vocês a não ser Cristo e este crucificado, porque essa é a mensagem que produz resultados. Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso a uma vida abundante, tivéssemos acesso à comunhão com Deus, tivéssemos acesso à realidade do Espírito habitando em nós e pudéssemos viver em novidade de vida, andando no Espírito. Amém, meus amados? Louvado seja Deus por isso. Eu já falei bastante, quero encerrar por aqui. Estamos na segunda live, porque a primeira caiu, mas eu vou juntar os dois vídeos aí e publicar como sendo apenas uma só live, aí fica melhor para nós. Amém? Quero aqui agradecer a Deus e dizer a vocês que essa semana eu e Tésia fizemos alguns anos de casada. Eu não vou aqui falar especificamente quantos anos para não cometer uma gafe aqui. Acredito que 8 anos. Ela pode me corrigir, que ela está online aí. Dia 31, amém? E eu quero dizer que eu amo minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa e estou feliz por essa data. Amém, meus amados? Homem é assim mesmo, esquece a data. 7 anos, Thaís? Tá bom. Eu coloquei mais um aí para conta, mas são 7 anos, graças a Deus. Um beijo para você, amém? E é isso, pessoal. Vamos em frente com a graça de Deus. Sejam abençoados. Medite no que eu falei, porque é muito importante você depender do Espírito Santo. Ele está com você para sempre. Ele é o teu ajudador, o teu consolador, o teu amigo fiel, o teu fortalecedor, o teu intercessor, o teu advogado. Ele é aquilo que Cristo era para os discípulos, enquanto ele estava na terra, guiando os discípulos, aconselhando e operando no meio dos discípulos. Nunca esqueça que o Espírito Santo é Deus em nós, é Cristo em nós, porque os três são um, têm o mesmo poder, a mesma importância, funções diferentes, mas os três são um e habitam em nós. Um beijo para vocês,
Obrigado a todos vocês que estão presentes comigo aí na live. Cada um de vocês, muito obrigado pela participação. E até a próxima live. Em nome de Jesus. Amém.